Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Em que momento é que nós declaramos essas maravilhas do Senhor? Só quando estamos cantando na igreja? Eu já li um livro que o autor dizia: o momento em que os crentes mais mentem é quando estão cantando na igreja. Declaramos as tuas maravilhas. Como é que eu declaro essas maravilhas de Deus? Onde? Em que momento? Cantando aqui? Por que eu chamo atenção para isso? Porque eu sei a história da igreja. Eu estudei isso. A igreja sempre foi, irmãos, sempre foi uma relação promíscua com o governo, ainda é até hoje, sempre foi. Assim como Israel do Velho Testamento sempre foi adúltero, promíscuo, idólatra, abandonando o Senhor Deus. A igreja não é diferente, é a mesma história, é a mesma história. E Deus, apesar de Israel, salvou quem Ele queria. E Deus, apesar da igreja, salva quem Ele quer aqui dentro. É assim a história da igreja, é assim que será até Jesus voltar. E a gente tem que estar ligado nisso aí o tempo todo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Oh meu Deus, nos ajuda. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Essa vitória é a vitória da cruz, é a vitória contra o pecado. Meu Senhor, nos ajuda, meu Senhor, porque nós de fato não temos nenhuma condição de lutar contra o pecado se não for nessa tua vitória, se não for na tua vitória conseguida na cruz, Senhor. Nos ajuda para que a gente possa dizer: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, e não eu querer ser engrandecido na glória do Senhor, longe da cruz. Nos ajuda, Senhor Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és Deus da minha salvação.
Jane. Vamos continuar louvando a Deus em oração com Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos porque Tu és o nosso Senhor. Pai maravilhoso, fica conosco nesta noite, Senhor. Que tudo aqui que façamos seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que a mensagem que nós vamos ouvir hoje, Senhor, que nós possamos colocar em nosso coração para não pecarmos contra Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos dá da Tua graça, nos ajuda, Senhor, nos conduz, Pai. Pois sem a Tua graça, sem a Tua ajuda, não conseguiremos, Pai. É assim que eu te peço, e te louvo, e te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tito, carta de Paulo ao seu discípulo, pastor Tito, pastor na ilha de Creta. Creta é uma ilha gigante, grande, no Mediterrâneo, e foi designado por Paulo para superintender, digamos assim, a igreja naquela ilha. E Paulo deu ensinamentos a ele sobre como e o que ele deveria ensinar nas igrejas. Paulo aprendeu com o Senhor Jesus, como os outros apóstolos, e o Senhor Jesus lhe mandou fazer discípulos, pois ele fez esses discípulos, ensinando bem direitinho. Então nós vamos ler Tito, o trecho, não vamos discorrer ou comentar o trecho versículo por versículo, pegando o que o texto está dizendo, e vamos ler um trecho até do capítulo 2, aliás, do capítulo 1, do versículo 10 em diante, e todo o capítulo 2 e é pequeno, o trecho não é tão grande assim, do capítulo 3. Nós queremos tratar com vocês sobre a conduta do crente diante das autoridades. Nós estamos com esse problema sério no Brasil, né? Então a gente vai ver o que é, nesse pedacinho aqui, o que é que o Senhor nos ensina acerca desse assunto. Não tudo, mas pelo menos alguma coisa que nós temos que ver. O que é que a Bíblia diz para a gente sobre isso? Então diz assim, Tito 1:10, todo o capítulo 2 e uma parte do 3, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, pauradores é tagarela, falador demais, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem seus maridos e a seus filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te tu, Timóteo, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos,
que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Ornar é tornar bonita, enfeitada. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nesse versículo que vamos ler agora está a base de todo o ensinamento da salvação. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar-nos para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Timóteo, dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Lembra-te, aliás, lembra aos teus filhos aí da igreja, que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercador é ser pessoas polêmicas. Não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Não é para alguns homens, não, é para com todos. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas. Genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, polêmico, que causa divisão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois tu sabes que tal pessoa é pervertida e vive pecando e por si mesma já está condenada. Meu Deus do céu, nos ajuda, meu Pai querido, a entender a Tua palavra. Nos ajuda a entender, meu Senhor, o que é que o Senhor está dizendo aqui, meu Pai querido. Nos ajuda, Senhor, para que não façamos o que nós achamos ou o que nós entendemos que é o certo, mas que façamos o que o Senhor ordenou. Nos ajuda, Senhor. Amém. Então, irmãos, eu quero falar especificamente porque está na moda no Brasil agora. Está na moda a gente ouvir pregações inteiras falando mal do governo. Não é pregação de nada, na verdade é um discurso político. Isso é moda nas igrejas agora. Discurso político, falando mal do governo, porque não sei o quê, porque o governo, porque essa lei que botaram não sei para onde, porque na escola, porque não sei o quê. Viva o que a Bíblia mandou e está resolvido o problema. O mundo já é maligno. Eu não estou aqui para consertar o mundo, a igreja não está aqui para consertar o mundo. A igreja está para pregar o evangelho do Senhor, para que Ele chame os seus eleitos. É isso que a Bíblia diz. Para que Ele salve os seus eleitos. É só esse papel da igreja. Então, irmãos, aqui nós vemos que tem ensinamentos de diversas naturezas, em diversas situações, para a igreja, para as velhas, para as moças, para as viúvas, para os homens anciãos, para os jovens. Mas a gente vai ver, e em todos os casos ele está dizendo, sempre todo ele fala, lembrando que sejam sadios na fé e que estejam prontos para as boas obras. Lembra que essas boas obras são de Deus. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, essas boas obras, Ele criou de antemão para que andássemos nelas. É isso. Então as boas obras é o quê? É a mesma coisa que ser sadio na fé. Se eu sou sadio na fé, eu vou praticar as boas obras. Ele fala aqui várias vezes, repreende esses camaradas para que sejam sadios na fé. Depois ele diz, os homens da igreja, os anciãos, os velhos, que sejam sadios na fé. Tu também te exercita na palavra para ser sadio na fé. Isso é ser santo, irmãos. Isso é viver o que a Bíblia manda. Então nós temos aqui, como eu disse, é do conhecimento de todos, que nós estamos vivendo o que nós dizemos ser uma das piores crises morais do Brasil. Eu não creio que seja não. Já houve outras muito piores. Muito pior. No tempo do próprio imperador Dom Pedro que esteve aqui, era muito pior do que hoje. Então, mas é assim, a gente sempre diz que a nossa época está pior do que a outra, ou está melhor do que a outra. A gente sempre quer fazer alguma referência de que nós viemos de onde? Nós aprendemos com quem? Com os passados, não tem para onde correr não. Então, olha só, nós vivemos a maior autoridade, vivemos dizendo isso, a maior crise de autoridade moral no nosso país. Podemos ver membros dos 3 poderes, até do poder judiciário, até do Supremo Tribunal, a gente vendo um ministro daquele agindo de uma forma que todo o Brasil, esse camarada é um bandido. Os 3 poderes, os 2 poderes, legislativo e executivo, esses estão totalmente prostituídos. Nós vimos um senador da República dizendo o Congresso Nacional perdeu o pudor. Pudor é a capacidade de se envergonhar com alguma coisa errada. Os caras perderam totalmente essa capacidade. Já assumem o erro como o certo e nós vamos fazer errado e fica assim mesmo. E pronto. Quem quiser que aguente. Os caras estão agindo mais ou menos desse jeito, irmãos. Aí, como o próprio governo age assim, a população, como forma de revolta, como forma de deboche, ou como forma de sobreviver no meio desse monte de ladrão, eu vou ter que fazer também. Eu vi certa vez na televisão um cidadão do Paraná, uma cidade do Paraná, que estava superfaturando a merenda escolar. Aí foi preso. Aí o repórter perguntou, mas meu amigo, como é que você faz um negócio desse? Você não sabe que está errado? O cara pediu para não mostrar o rosto dele de costa. Aí quando o cara botou a resposta dele, disse, e o governo não age assim também? Por que é que eu não posso agir? O governo não superfatura tudo que eles compram, então por que eu não posso fazer? Estão vendo? Então, ou a população se revolta, ou age por deboche, ou age para se defender. Então fazer o quê? Então, enquanto o mundo que jaz no maligno, está tudo certo. Eu não me espanto corrupção, prostituição, eu não me espanto com isso não, está tudo certo. Certo? Entendido que o mundo foi amaldiçoado por Deus e foi Deus mesmo que entregou o mundo a essa imundície. Está na Bíblia, foi Ele mesmo. O problema é a igreja estar envolvida nisso do mesmo jeito. A dita igreja, aí sim é um problema. A igreja se mundanizou e sempre foi assim, não é novidade hoje, de tal forma que muitos ditos crentes, inclusive pastores, até são parlamentares, alguns deles, os mais corruptos do parlamento. Então, os ditos crentes assumiram a mesma posição, numa demonstração de que não sabem o que significa ser discípulo de Jesus. Ser evangélico, estar em igreja, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada no tocante à salvação. Nada. Então, as pessoas que não sabem o que é ser discípulo de Jesus, também não sabem de maneira nenhuma quais as implicações que tem esse status de discípulo de Jesus. Tem a menor noção. O que é ensinado nas igrejas? Discípulo de Jesus, você vai ser abençoado. É isso que é ensinado nas igrejas. Todo mundo sabe disso. O que foi que Jesus disse que ia acontecer com os discípulos dele? Vai ler a Bíblia. E você viu o que foi. Fizeram comigo, vão fazer com vocês. Os da própria família vão trair vocês, vão perseguir vocês, vão prender vocês, vão matar vocês. Isso aí ninguém quer não, mas Jesus diz, está na Bíblia isso. As implicações sobre o que é ser discípulo de Jesus, o que é seguir Jesus. Meu filho, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é andar comigo? É isso que está na Bíblia. Mas não é isso que é ensinado em igreja nenhuma quase. É ensinado de Jesus que ele é abençoado. Jesus quer fazer você ser rico. Jesus quer fazer você ser muito bacana. Então, no texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo ensinando ao seu discípulo Tito para que ele ensine a sua igreja, e como a palavra de Deus é eterna, serve para nós, alguns aspectos que se espera da conduta dos crentes.
Ele está dizendo aqui, como eu disse para vocês, esse versículo que nós lemos aqui, passamos rápido de 11 a 15, está toda a essência da salvação, das implicações da salvação. Porquanto a graça de Deus se manifestou, foi a graça de Deus que nos salvou, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça que salvou é a mesma graça que vai lhe santificar, é a mesma graça que vai fazer você viver sadio na fé e praticando as boas obras. É Deus quem faz isso na vida dos crentes. Para quê? Para que vivamos a esperança, a bendita esperança da manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele escolheu para si mesmo um povo. Ele escolheu para si mesmo, a fim de remir-nos. O que é remir-nos? É livrar-nos da escravidão do pecado, de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui está a essência da salvação, nesses 4 versículos. Então, irmãos, é isso que é ensinado nas igrejas? Não, não é. Não é. A submissão às autoridades está aqui nesse texto que nós lemos. É muito mais sobre isso que eu quero falar hoje, não sobre os outros aspectos. Submissão às autoridades está aqui. Esse mandamento não é menor do que os outros, não. Submissão às autoridades está dentro do aspecto que ele diz: seja sadio na fé. Pratique as boas obras. A submissão às autoridades, irmãos, é um princípio bíblico que começa lá nos 10 mandamentos. Quando diz que os filhos devem ser submissos aos pais. Esse é o princípio da submissão a qualquer coisa. É a submissão dos filhos aos pais. Que já não tem hoje nem dentro da igreja, em canto nenhum. Algumas famílias, raras inclusive, ainda estão em extinção, ainda preservam essa submissão dos filhos aos pais. Isso é uma raridade dentro da igreja. O resto está vivendo igualzinho o mundo. Filho é quem manda no pai, filho é quem escolhe o que quer, dorme a hora que quer, come o que quer, vai para onde quer. É assim. Então, irmãos, inclusive o problema das professoras, está aqui uma professora aqui, diretora de colégio, é esse. Os filhos não têm autoridade em casa nenhuma, nem do pai nem da mãe. Nenhuma. Aí quando ele chega numa escola com 6, 7 anos, com 6 anos que é obrigado a ir para a escola, que um pai, que um professor quer ser autoridade contra ele, ele senta-lhe a faca no professor. Ele não aprendeu a ter autoridade nenhuma em casa, ele vai respeitar um professor? Isso é conversa, ele não respeita o pai e a mãe. Então, irmãos, o que foi que motivou essa carta de Paulo a Tito? A má conduta de alguns irmãos ensinando dentro da igreja, alguns cretenses que faziam mal à igreja, que ele chamou claramente aqui, foi mesmo entre um dos seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Quem disse isso foi Epimênides, um filósofo da época. Então ele mesmo taxou o seu povo lá disso: é isso que vocês são. E Paulo diz a Tito: pois olha, um profeta daí disse isso sobre esse povo. Chama esse povo a atenção para que vivam na fé. Obviamente ele não está mandando Tito chamar o mundo lá, ele está mandando Tito chamar os irmãos da igreja. Da igreja. Então o que motivou a carta de Paulo a ensinar essa parte aqui a Tito foi a má conduta de alguns irmãos dentro da igreja, irmãos que ensinavam inclusive. E ele diz que são muitos. Cadê? É preciso, porque existe 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores, faladores. Esses camaradas são faladores, bons de conversa, bons de púlpito, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, judeus ou judaizantes. Era dentro da igreja. Então, muitos e não poucos eram os irmãos, digamos assim, cretenses, que Tito tinha que ir lá disciplinar, discipular, ensinar. Eram irmãos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Na aula da sexta-feira à noite, quando eu estava ensinando aqui Tito, eu lembro que o irmão perguntou: pastor, o que quer dizer isso? É preciso fazê-los calar. É matar os homens? Não, é impedir que eles ensinem na igreja.
É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Na época não tinha igreja como nós temos hoje, não. Os ensinos, os cultos eram feitos nas casas. Não nas casas de todo mundo, em algumas casas que eram maiores. Na casa de algum líder. É assim que era a igreja. Não tinha igreja. Aquele tempo ou tinha templo ou tinha sinagoga. No caso já não tinha mais templo, já tinha sido destruído o templo. Provavelmente. Era sinagoga ou nas casas dos irmãos. Não tinha essa figura que nós temos hoje da igreja, o templo. Não tinha isso não naquele tempo. Então, irmãos, eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Eu quero é dinheiro, fama e poder. É a mesma coisa que acontece com a grande maioria dos pastores, ditos pastores de hoje. Os da circuncisão, como já disse, eram judeus, judaizantes, falsos mestres, que pervertiam famílias inteiras visando o seu próprio lucro. Tem outras cartas que Paulo diz aqui, eles estão preocupados com o ventre deles, eles querem ganhar alguma coisa. Portanto, qualquer semelhança com os falsos pastores de hoje não é mera coincidência, não. Infestam as igrejas falsas também, infestadas de falsos pastores, igrejas ditas evangélicas. Não é coincidência, não. Como eu estou dizendo para vocês, hoje não é nada, nesse tempo era do mesmo jeito, está aqui, ó. Era do mesmo jeito. Só diminuía a quantidade de pessoas envolvidas. E nem tinha televisão para mostrar para todo mundo toda hora. Paulo ordena a Tito que os repreenda severamente. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Mas na frente ele diz que os idosos devem ser sadios na fé. Tito devia ser sadio na fé. O que é isso? É estar de acordo com a doutrina, praticando as boas obras, que ele também repete aqui umas 3 ou 4 vezes nesse texto lido. Que boas obras? Fazendo o que Deus mandou. É isso, são boas obras. A Timóteo, que é uma carta muito semelhante, era outro pastor, Timóteo, em Éfeso, uma mega cidade daquela época. A gente hoje pensa que a cidade eram cidades pequenas. Não, irmãos, eram cidades grandes. Eram cidades com 300, 400, 500 mil habitantes, algumas delas, claro, né? Éfeso, Tessalônica foi uma cidade grande também, Corinto era uma cidade grande, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. E as igrejas eram igrejas com 30, 10, 12 pessoas. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. A não ser nessas cidades maiores, que tinha igreja, reunião de irmãos mais, as igrejas daquele tempo, Colossenses, não sei o que, isso era tudo 10, 12 pessoas no máximo, naquele tempo. Então, irmãos, repreende-os severamente, versículo 13. E o que é interessante, irmãos, é que, como você vê aqui Paulo falando isso, deixa claro que Paulo tinha esperança de que esses irmãos viessem a se arrepender. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Meu Deus do céu. Será que o apóstolo era um tolo de imaginar que esses caras tinham conserto? Não, ele não era um tolo. Ele tinha esperança que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, viesse a consertar esses caras. Tinha esperança que eles voltassem para o caminho. Ele ensinou, ele pregou, Paulo ensinou. Como ele fala na carta aos Gálatas, está na mensagem do boletim hoje, ele ensinou como é que vocês estão agora querendo fazer diferente do que eu ensinei. A Timóteo, já disse, numa situação semelhante, ele ordena do mesmo jeito que ele repreenda os que vivem em pecado, e aí ele estava se referindo às autoridades também, a quem ensinava na igreja, aos presbíteros, para que sejam sadios na fé do mesmo jeito, e ele diz, repreende-os na presença de todos, para que os demais também te temam. Você está indo com a autoridade do apóstolo, eu lhe autorizei aí, vá lá. E os apóstolos estavam falando com a autoridade direta de Cristo. 1 Timóteo 5,20 ele diz isso, sobre os presbíteros, os que estiverem andando em pecado aí, repreende na frente de todo mundo. Se o pastor repreender alguém hoje na frente de todo mundo, Deus me livre, Deus nos acuda. Como é que o pastor faz um negócio desse? Como é que o pastor faz um negócio desse? Está na Bíblia. O problema é que a Bíblia não serve. Essa é que é a verdade, a Bíblia não serve. Só serve para a gente citar algum versículo que agrada a gente. A palavra de Deus nunca serviu para o povo de Deus. A não ser para os seus eleitos, para os outros, nunca serviu para nada não.
só serve para juízo. No último dia ele vai dizer, está aqui a lei, você não fez. Eu mandei um profeta, você não ouviu. A Ezequiel ele diz exatamente desse jeito, vai lá, prega para esse povo, ele não vai te ouvir não. Mas não tem medo de cara feia deles não. Eu estou te mandando para o meio de escorpiões, vai lá, fala assim mesmo. Eles saberão que houve um profeta em Israel. Deus já mandou para isso mesmo, vai lá. E não vão te ouvir não. Mas eles saberão que houve um profeta entre eles. Um dia eles saberão. A tal palavra que não volta vazia, que muita gente prega isso pensando que a palavra sempre vai converter, é não. É não. Quando Isaías diz que a palavra não volta vazia, mas fará aquilo que aprouver ao Senhor, é verdade mesmo. A palavra pregada, ela não voltará vazia de jeito nenhum. Ela ou traz salvo ou traz condenado. Ela não fica sem eco não. Ela vai voltar. Ou com uma minoria de salvo, ou com uma multidão de condenados. É isso que está escrito na Bíblia. Normalmente, quando se cita esse versículo de Isaías, por desconhecimento, sempre se cita dizendo que ela salvará alguém. A palavra não volta vazia. Então quem prega isso, pega sempre achando que ela converterá alguém. Não é só esse o sentido não. O sentido é que ela trará todos diante do Senhor. Tu és Senhor. Mas daí, vinde para a minha direita, benditos, ide para a esquerda, os malditos. É assim, a palavra não voltará vazia, não, ela trará todos. Ela, no fim das contas, vai atrair todos a Deus. Os seus eleitos, cordeiros, e os não eleitos, cabritos. Ele diz desse jeito, Jesus disse isso desse jeito. Então, irmãos, quando Paulo ensina a Tito e a Timóteo essa situação, isso nos dá uma ideia de como o apóstolo tinha zelo pela igreja e mandou que esses seus 2 discípulos, pastores, repreendessem severamente os que ensinavam errado na igreja. Irmãos, e a nossa conduta? Precisamos rever a nossa conduta à luz da Bíblia. Repito, hoje se o pastor repreender alguém na frente da igreja toda, isso vai ser um Deus nos acuda. É capaz até do irmão me denunciar na polícia, porque foi constrangido em público. Irmão, nada, falso irmão, se ele fizer isso. É muito provável, se o pastor repreender alguém na frente de todo mundo, esse camarada denunciar o pastor na justiça, porque é crime mesmo, de acordo com a lei do mundo, que constrangeu o irmão diante de uma plateia. Podem ficar sabendo, se o pastor chamar a atenção de alguém aqui num culto, e o irmão for denunciar e levar testemunha, esse pastor vai ter problema com a justiça, que constrangeu a pessoa. Ora, você cobrar um cara que está lhe devendo dinheiro, se cobrar diante de alguém, o cara denuncia, o preso é você, imagine. Então, irmãos, os verdadeiros crentes, porém, sabem que quando o pastor... Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Os verdadeiros crentes sabem que quando o pastor o repreende, ou os repreende, ou quando o pastor repreende alguém dentro da igreja, os verdadeiros crentes sabem que esse irmão de fato está com a conduta errada e que o pastor o repreendeu tentando trazê-lo à fé, trazê-lo às boas obras, para que ele seja sadio na fé, e vão orar por isso. E não sei, mas rapaz, como é que o pastor faz um negócio desse? O pastor chamou a atenção do camarada na frente de todo mundo. Quando o pastor faz isso, ele faz por amor e em obediência à palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Ele diz isso aqui várias vezes nesse texto, nós lemos. No amor e na constância. Os homens idosos eram responsáveis pelo ensino. Eram os anciãos, chamados de presbíteros, se fosse o caso.
Paulo mandou que esse Tito elegesse, ou nomeasse, ou impusesse a mãos, transferindo aquela autoridade a presbíteros. O que é presbítero? É anciãos. Então veja quem são esses anciãos da igreja, como Paulo ensina a Timóteo, que sejam fiéis, que sejam aptos para ensinar, que sejam idôneos. É isso que quer dizer. Idôneo quer dizer uma pessoa capaz e fácil de ser capacitada. É isso que quer dizer idôneo. E ensina a eles o que eu te ensinei. Eram os anciãos. Paulo também ordena, não ordena um novo não, porque não vai dar certo. Esse novo não tem maturidade. Ele vai incorrer na maldição de Satanás. Muitos irmãos não sabem o que quer dizer isso. Qual foi a maldição de Satanás? Querer ser igual a Deus. Por isso que ele foi expulso. Porque ele quis ser pretensioso, quis ser igual ou até superior a Deus. Se você nomear um jovem para alguma coisa na igreja, ele vai crescer. Daqui a pouco ele está querendo ser mais do que o pastor. É isso, não nomeia neófito não, é novato. Não nomeia não, vai dar problema. Então esse sadio na fé, irmão, que ele fala aqui para os velhos, é a mesma expressão que ele usou que Tito deveria repreender esses pauradores frívolos, repreende-os, faze-os calar, para que sejam sadios na fé. É a mesma expressão. Então repare como Paulo tinha esperança que esses desgraçados que estavam corrompendo casas inteiras voltassem, se arrependessem. Sadios na fé, como eu já disse, quer dizer andar em santidade, de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então Paulo prossegue, como nós já vimos aqui, dando instruções às mulheres, aos jovens, aos servos e ao próprio Tito, para que ele seja padrão. Torna-te, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha as boas obras aqui o tempo todo. Essas boas obras digamos, é consequência natural de ser sadio na fé. No ensino, mostra-te íntegro e reverente. Você está ensinando a palavra de Deus. Alguém já viu pastores no púlpito, tá bom contar piada? Eita, igreja. Eu já fui num culto, num congresso, ou sei lá o que era, da minha igreja presbiteriana, que teve um pastor lá. Esse camarada, eu ri tanto que me deu dores abdominais aqui, como se eu tivesse feito 500 abdominais na academia. De tanto rir, a musculatura do estômago aqui ficou, eu saí de lá com tudo dolorido de tanto rir. Esse homem era um pastor, num evento presbiteriano da minha igreja, e ele foi um dos palestrantes lá. Olha, mas eu nunca tinha rido nem com Chico Anísio daquele tanto. E o homem estava pregando a palavra de Deus. Olha o que está aqui. Você, para ensinar a palavra de Deus, tem que ser reverente. Não existe pastor palhaço. Não existe pastor cômico. Não existe isso. Se ele for cômico, ele não é pastor. Ele está com o nome de pastor, inclusive, como está dizendo aqui, enganando famílias inteiras. Irmãos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Olha qual é o padrão do pastor, do pregador. Lembrei agora que a secura foi um remédio novo que eu comecei a tomar. Agora que eu estou percebendo o efeito. E observem que tudo que ele está dizendo aqui depende do princípio da autoridade. Tudo aqui depende do princípio da autoridade. Quem não é convertido, Jesus não é Senhor. Ele é só meu Salvador, meu quebrador de galho, meu resolvedor de problemas, é só isso que ele é. Meu Senhor não é não. Então tudo depende, tudo parte do princípio da autoridade. Aí nós chegamos numa parte aqui que eu quero chamar a atenção. Qual é a parte em que o apóstolo se apoia para transmitir esses ensinamentos? Eu já disse para vocês, a síntese está aqui nesse versículo de 11 a 15. Qual é a base? Onde é que está o apoio do apóstolo para esses ensinamentos todos aqui? Nesses versículos de 1 a 15. Qual é a base? Onde ele se apoia? Na salvação.
Isso aqui não serve para nada para quem não é salvo. Para quem não é salvo, isso aqui não serve para nada, a não ser para a condenação no dia certo. Mas para a salvação, santificação, ser sadio na fé, andar em boas obras, isso entra aqui e sai aqui. Pastor é um chato. No dia que eu fui pregar lá em, sei lá onde, um lugar aí, na pregação da reforma, eu soube que houve alguém depois lá que disse, a pregação de doutrina. Ele quer o quê? Alguém lá da igreja disse, um pastor aqui prega a doutrina. E o que é que o animal desse queria que o pastor pregasse? Salvação, irmãos. Quem não for salvo não vai entender isso aqui. Ele fala que os empregados devem ser respeitáveis, não furtem, não sejam respondões aos seus patrões. Vai dizer isso no sindicato, não sei de quem, para ver se serve para alguma coisa. Não serve. Não serve. Isso não serve para quem não é crente. A Bíblia é escrita para os salvos. Como eu tenho mostrado a vocês aqui várias vezes, tenho dito, as cartas apostólicas não têm a finalidade de converter ninguém. Elas são escritas para igrejas. Elas são escritas como essa aqui, para um pastor ensinar a sua igreja. Não é para ensinar o mundo, não. Não é para ir pregar para ninguém, não. É na sua igreja, para ele ensinar a sua igreja. Se ele ensinar a sua igreja, essa igreja for de crente e viver sadio na fé, com as boas obras, todo mundo vai saber disso. E só isso que é a igreja. Vivo dizendo para você que o que passa disso é clube. As cartas apostólicas são cartas discipuladoras, disciplinadoras, todas elas. Inclusive as que Jesus mandou para as 7 igrejas no Apocalipse. Somente o salvo, irmãos, haverá de buscar a palavra de Deus. Somente o salvo dará ouvidos a isso aqui. Somente o salvo terá a sua palavra de Deus, como Davi diz. Isso é a melhor coisa que eu tenho. É a tua lei, é a tua palavra. É ela que me dá conforto, ela que me repreende. Paulo diz a Timóteo, a palavra repreende, ela corrige, ela disciplina, ela torna o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem palavra nada feito. Crente que não quer saber de palavra não é convertido, meu irmão. Peça graça a Deus. Peça graça a Deus. Se você não tem um interesse enorme em aprender a palavra de Deus, peça graça a Deus que lhe salve. Somente o salvo buscará a educação para a justiça. Por quê? Porque ele é conduzido pelo mesmo Espírito que o salvou. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da manifestação do Senhor. Nada menos do que isso é ser crente. E como foi que Deus providenciou que essas coisas acontecessem? Salvo pela pregação da palavra, santificado pelo ensino da palavra. Quem é que ensina? Um pastor? Está na Bíblia? Está na Bíblia, é um pastor. Deus constituiu pastores mestres para isso mesmo. Esses aqui eram uns, Tito e Timóteo. Ele foi para isso mesmo. Pastores constituídos pelo Espírito Santo para conduzir o rebanho que Cristo comprou com o seu sangue. Atos 20 e 28. Não basta dizer que é pastor. É preciso ser pastor. E esse é constituído pelo Espírito Santo e não por denominação A, B, C, D, não sei o quê. Ainda que ele seja constituído por uma denominação A, B, C, D, porque nós vivemos num mundo social, sociológico e tem que ter. Essas coisas tem que ter. Só os verdadeiros crentes sabem disso, irmãos. Só os verdadeiros crentes reconhecem a autoridade espiritual do seu pastor, se ele for pastor mesmo. Nós vemos aqui, o meu prazer, eu tenho prazer em estar com os santos de Deus. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais
Eu tenho o meu prazer. Então, se você não tem prazer em estar na igreja com seus irmãos, está complicada a sua vida. Muito complicada. Ah, um bando de falsa, não sei o quê. E você é o quê? Tem irmão aqui me escutando e me vendo agora, que teve problema com a igreja. E você é o quê? É um bando de falsa. E você é o quê? Se você não está numa igreja, meu irmão, está complicada a sua vida. Muito complicada a sua vida. Já disse aqui, a igreja católica prega, fora da igreja não há salvação. Em certo sentido eles estão certos. Claro que eles estão dizendo, não diz que é a igreja quem salva. Está errado desse ponto. Está errado desse ponto. Mas o fora da igreja não há salvação, de alguma forma está certo. Por quê? Porque Deus acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos, acrescenta a igreja. Então não tem salvo fora da igreja. Não é a igreja que salva. Depois de salvo ele vem para a igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então a igreja católica, quando diz não há salvação fora da igreja, vendo por um ângulo de visão, eles estão certos. Só que o ângulo de visão deles está errado, porque ele diz que é a igreja que salva, e não é. A igreja é a reunião dos salvos. Então, se você não tem prazer em estar na igreja, está com problema com Deus. Se não reconhece a autoridade do seu pastor, dos presbíteros, você está com problema com Deus. Se não reconhece a autoridade do prefeito, do governador, de quem quer que seja, está com problema com Deus. É por isso que no capítulo 2,15 aqui, versículo 15, Paulo diz: ensina estas coisas, exorta é encoraja, repreende é admoestar, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Fui eu que mandei você, eu sou apóstolo de Cristo, eu fui mandado por Jesus diretamente, eu estou agora mandando você, ninguém te despreze. Então, meus filhos, prestem atenção, não reconhecer a autoridade de quem está na liderança da igreja, você está com problema com Deus, ainda que essa liderança seja errada, ainda que a liderança esteja errada. Isso aconteceu com Israel, filho de Samuel, 2 safados, pois é, mas o povo estava errado em se rebelar contra eles. Filho de Eli, 2 safados, pois é, mas o povo estava errado em se rebelar contra eles. O próprio reino do norte, quando se rebelou, as 10 tribos, vamos quebrar o pau, fica quieto todo mundo aí, quem fez isso fui eu. Deus disse isso, fui eu que fiz isso, eu vou acabar com eles. Irmãos, a Bíblia manda que a gente tenha submissão, quem é crente é submisso, Deus providencia, meu vingador é Deus, está na Bíblia, não se vingue, não retribua o mal por mal, o meu vingador é Deus. O ensino apostólico é para que os crentes de Creta observem o princípio da admissão, da submissão às autoridades. Como já foi dito, esse é um princípio que começa na família. Está lá no Decálogo. Está lá no Decálogo. Não é opcional. A autoridade procede de Deus. Em Provérbios 8, 15 e 16, que eu ensino os meninos ali dentro, está escrito assim: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. É por meu intermédio. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra governam por meu intermédio. Ou isso não serve? É claro que o pregador de Provérbios está dizendo aqui claramente que os governantes, sejam eles bons ou maus, sejam crentes ou não, foi Deus que nos colocou lá. A autoridade é de Deus. Todos os governantes da terra, até aquele doidinho lá da Coreia do Norte, ele está lá porque Deus quer. Os que governam, ainda que seja de forma perversa, foi Deus que o colocou lá. E o crente lhe deve obediência, a não ser que ele esteja querendo fazer você pecar contra Deus de alguma forma. Aí sim, aí eu tenho que desobedecer, mesmo que vá para a cadeia, mesmo que vá para o tronco, mesmo que vá para uma fogueira, mesmo que vá ser passado ao fio da espada, eu tenho que obedecer ao meu Deus.
Mas a vida normal, social, obedeça à autoridade. É assim que está escrito em Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Paulo diz isso. O relato do episódio de Jesus lá antes da crucificação, não pode existir um relato mais significativo e ilustrativo disso. Jesus, o Deus, Filho, feito homem, filho de Maria, se sujeitou à autoridade, mesmo à autoridade errada. Não sabes que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Ele disse, olha meu irmão, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Não há. A explicação de Paulo é muito clara, mas essa aqui quem disse foi Jesus. Não há um trecho na Bíblia que nos mostre claramente como nós temos que respeitar as autoridades e obedecer às autoridades, ainda que estejam erradas, a não ser que ele esteja me fazendo pecar, aí eu tenho que desobedecer. Fora disso, não. Não foi Deus que o colocou lá? É por isso, irmãos, que Pedro, com base nessa frase de Jesus aqui, é que Pedro também ensina: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Pedro disse isso em 1 Pedro 2,13. Ou seja, Pedro está lembrando que Jesus, o Deus, submeteu-se à autoridade superior humana. Ele sabia que foi Deus que colocou aquela autoridade ali. E nos deu exemplo para seguir. Ele não disse? Eu sou exemplo, faço o que eu fiz. Portanto, como ensina Paulo, a rebelião contra as autoridades é rebelião contra Deus. Convém lembrar que as primeiras autoridades humanas sobre nossas vidas são os nossos pais. Então vivemos uma realidade dentro da igreja em que os pais não ensinam mais aos seus filhos, não têm mais autoridade sobre os seus filhos, os filhos é que mandam nos pais. Irmãos, eu fico louco, mas sabe o que é louco? É louco mesmo, a ponto de rasgar dinheiro. Quando eu vejo na casa de um irmão da igreja, o filho não obedeceu o pai, na minha frente. Cala a boca aí, pai. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu já vi tudo isso, na casa dos irmãos aqui da igreja. O pai manda uma coisa, não vai fazer não. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Comer o que quer comer, na hora que quer comer, ir para a televisão a hora que quer ir para a televisão, mexer em smartphone a hora que ele quer ir, e dormir a hora que quer ir para a rua a hora que quer ir. Eu digo, mas meu Deus, o que é isso? Ou seja, esse menino não vai obedecer a autoridade nenhuma. Ele vai obedecer pastor como? Ele vai obedecer presbítero na igreja como? Se ele não obedece o próprio pai em casa. Irmãos, o princípio da autoridade está lá no decálogo. Honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, a terra que o Senhor teu Deus te dá, que era Canaã, no caso que ele deu para o povo, está lá, Êxodo 20:12. A gravidade desse princípio de autoridade pode ser facilmente percebida pela penalidade aplicada aos filhos desobedientes naquela época lá do decálogo. Sabe qual era a penalidade? Ao filho que era desobediente, quanto mais ao pai, pena de morte, apedrejado. Então isso é para vocês terem a noção do que envolve essa autoridade e a obediência a essa autoridade. Deus manda matar o filho desobediente que não honra pai e mãe. Hoje não tem mais esse tipo de... Não tem aqui, em alguns países asiáticos ainda é assim. Mas hoje não tem mais. Mas a morte espiritual é certa. Eu quero é ver um filho desobediente a pai e mãe se dar bem na vida. Primeira desgraça que a gente vê logo. Não obedece pai e mãe que manda ele estudar, vai ficar reprovado no final do ano.
Isso acontece com vários meninos aqui na nossa igreja. Isso é a maior vergonha que um pai pode ter, é um negócio desse. É um filho dele ficar reprovado no final do... O que é que esse menino faz na vida, a não ser estudar? Mas menino, como todo menino, ele quer brincar. A nossa lei diz que criança tem que brincar. Não pode fazer o menino trabalhar. Ajudar a mãe a lavar um prato não pode, é crime mortal fazer um negócio desse. A criança tem que brincar. Aí você vê na nossa igreja aqui, inúmeros meninos da nossa igreja, estudando em colégio pago, ficou reprovado. Aí tem que contratar um professor de reforço para ensinar esse menino para fazer a segunda prova não sei quando. Digo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí o camarada pensa que adultério é pior do que isso. Porque a nossa sociedade condena o adultério. Não é pior do que isso. Mas não é mesmo. Para que ninguém pense, repito, que esse mandamento ficou só no Velho Testamento. Ficou não, Paulo o repete em Efésios capítulo 6. Versículos de 1 a 3. Honra pai e mãe para que te vá bem na vida. Paulo repete lá do decálogo. Ele só não repete mata ele se ele for desobediente, porque ele não valia mais. Mas ele repete o mandamento. Ele está em vigor. Por isso, muita atenção, meus filhos. A sujeição às autoridades começa com a obediência aos pais. Esse é o ponto de partida para que o crente esteja pronto para toda boa obra. Capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Se você não criar o seu filho obediente a você, ele não será obediente a mais ninguém. A não ser que seja obrigado por força de lei ou por alguma coisa. Mas assim mesmo, quem é obrigado por força de lei, a hora que ele puder, ele não cumpre a lei. A coisa não está no coração, está na obrigação, está na coação da lei, coerção. Sou obrigado a fazer isso, se não... Pois é, mas na hora que não tiver ninguém olhando, eu faço. Irmãos, a obediência aos pais é o treinamento, é a capacitação para a obediência às autoridades. Eu vou dizer para vocês de novo. Quantas vezes eu já chamei a atenção dos pais aqui que estão treinando seus filhos a serem irresponsáveis. Nunca chegam no horário. Vocês estão treinando seus filhos a serem irresponsáveis. Não tem responsabilidade com nada e com ninguém. Eu chego a hora que eu quiser. Ele está sendo treinado assim. Então você falar não serve para nada. Ele está vendo. É assim que ele está sendo treinado na prática. Irresponsáveis. Está nem aí. Aí se falar, o camarada deu desfalque na empresa, não sei onde. Meu Deus, foi achando que isso é pior do que ele treinar o filho, um irresponsável. Não é. Embora socialmente a gente se espante com um negócio desse, o cara roubou, ou o cara fez tal, o cara adulterou, ai que coisa terrível. Isso é muito pior. Você está criando um filho irresponsável, é muito pior. Então, meus filhos, a obediência aos pais é o treinamento em casa, desde pequenino, para a obediência, para a capacitação a obedecer àqueles que governam em qualquer instância. A questão é, como eu disse aqui, os pais têm criado os filhos sob a autoridade, na disciplina e na admoestação do Senhor, como está escrito lá em Paulo, chama a atenção em Efésios, capítulo 6. Os pais, melhor ainda, os pais têm sido submissos às autoridades, têm demonstrado isso. Ou demonstram claramente aos seus filhos que ele também não obedece a autoridade nenhuma.
pais têm que ser obedientes, sendo eles mesmos padrão de boa obra, como ele diz aqui a Timóteo. Tu, Timóteo, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, obedecendo às autoridades. Torna-te padrão de boas obras. Irmãos, preste atenção. Toda vez que o marido não demonstra amor à sua esposa, toda vez que uma esposa não se submete ao seu marido, assim como aqueles judaizantes aqui do tempo de Paulo estão pervertendo a sua casa. Os pais são os sacerdotes do lar. É grave, Paulo dizia aqui, que esses caras estão pervertendo as casas. Pois é, você também está pervertendo a sua casa. No momento em que não ama a sua mulher, não tem paciência, é um cavalo. Ou a mulher, uma grossa também, não respeita o marido. Os filhos estão vendo tudo isso. Eles estão sendo treinados nisso. Irmãos, eu conheço famílias, vocês também, é porque às vezes não percebem. O pastor percebe mais coisas. Eu conheço famílias aqui, da nossa igreja, se for o caso, eu depois posso conversar com alguém, em que não houve isso no pai e na mãe. O pai e a mãe se desrespeitavam, ou foram separados, ou sei lá o quê. Todos os filhos têm problemas nas suas famílias. Eles foram treinados assim. Eles foram treinados assim. É isso que eles vão reproduzir. Não há quem empate. É isso que é chamada maldição hereditária, que os pentecostais fazem, um bicho de 7 cabeças. Não, é só isso. É só isso. É a desobediência ao Senhor. Você criou seus filhos na desobediência ao Senhor, pois ele vai ser desobediente também. É só isso. Maldição de família, é só isso. É a desobediência. A maldição é fruto da desobediência. Irmãos, e no nosso caso aqui, de pais que se desrespeitam na frente dos filhos, a situação é muito pior do que esses pauradores frívolos. Esses pauradores frívolos usavam apenas a palavra, usavam apenas o ensinamento nas igrejas, tentando ter fama, poder, não sei o quê. No nosso caso aqui, não, nós damos exemplo prático. É muito pior, pervertendo a família inteira. Há um caso que foi daqui da nossa igreja, de uma família grande, 12 filhos, sei lá quantos. O marido separou da mulher, traição, não sei o que, tal, mesmo depois conseguiu, juntou de novo, uma confusão mal do mundo. Os 12 filhos são separados de suas famílias. Há casos em que uma mulher tem 3 filhos, um com cada marido. É assim que Deus age. Foi isso que você plantou, é isso que você vai colher. Irmãos, é por isso que eu vivo dizendo aqui como nós carecemos da graça de Deus. Como nós carecemos da graça. E o que é melhor a gente saber é que mesmo assim, mesmo com toda essa desgraceira neste mundo, Deus é maravilhoso e nos abençoa, e nos dá a sua palavra, e nos manda um pastor para orientar, para chamar a atenção. Meu Deus, meu Deus. Todas as vezes, meus filhos, e vocês desonram a autoridade de Jesus. Toda vez que desonram a autoridade dos apóstolos, está na Bíblia. Toda vez que desonram a autoridade do pastor, que está ensinando conforme a Bíblia. Toda vez que vocês desonram a autoridade dos que governam, vocês estão desonrando a autoridade de Deus. Como Paulo diz em Romanos, o que não se submete às autoridades não se submete a Deus. E consequentemente estão levando a maldição para suas casas, a maldição para suas famílias.
Aos muitos que agem assim, como era no caso de Paulo, hoje é do mesmo jeito. Aos muitos que agem assim, ouçam essa severa palavra do apóstolo para o seu pastor aqui. Palavra de exortação, palavra de admoestação, de repreensão, de chamamento ao arrependimento para que sejam sadios na fé e pratiquem as boas obras. Olhem como sempre tem a graça de Deus na história. A palavra dura não é só de condenação. É de condenação, mas é sempre mostrando que dessa condenação há a graça de Deus, há a redenção, a remissão, há o perdão, há o conserto. Meu Deus, há o conserto. Irmãos, quantas vezes eu já chamei irmãos no gabinete para mostrar o erro na sua família, para mostrar o que está errado, mostro a Bíblia, mostro tudo e não adianta nada. E o problema se agravando, os meninos vão crescendo, e o problema se agravando, e os meninos crescendo, e o problema se agravando. Aos muitos que agem assim, ouçam o convite do Senhor ao arrependimento, ouçam o chamado do Senhor à graça. Paulo dizendo a Tito, vai lá, repreende esses camaradas, quem sabe eles voltarão a ser sadios na fé. Repreende, chama atenção para que eles sejam sadios na fé. Essa era a esperança de Paulo, irmãos. Essa é a esperança do pastor. Porque assim como Paulo, nós também sabemos que contamos e podemos contar sempre com a graça de Deus. Graça que repreende, graça que chama ao arrependimento, graça que conduz conforme a sã doutrina, para que a gente ande de forma a glorificar o nome do Senhor, para que a gente ande de forma a anunciar as maravilhas que Deus... Qual foi a primeira maravilha que Deus fez que eu tenho que anunciar? A minha salvação. A minha vida mudou. A minha família agora segue os ensinamentos do Senhor. Eu estudo com os meus filhos, eu ensino aos meus filhos. Essa é a primeira maravilha que Deus fez. Me deu condição de aprender como pastor nos estudos, eu vou ensinar meus filhos. Esses meus filhos vão multiplicar isso. O que eu fizer com eles, eles vão multiplicar. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Lembra do Salmo 74? Senhor, nossos pais nos ensinaram. Nossos pais nos ensinaram para que nós ensinamos aos filhos, para que os filhos ensinem aos filhos dos filhos. Meu Deus do céu, que maravilha. É isso. O que é que eu estou fazendo com meus filhos? Deus chamando ao arrependimento, repreendendo, corrigindo e oferecendo a graça. Lembram? Educando-nos para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivemos no presente século. É no presente século, nós não vamos mudar o século, não. Nós não vamos mudar o mundo, não. Igreja não tem função de mudar muito coisa nenhuma, não. Igreja tem função de viver e pregar o Evangelho e Deus vai salvar os seus. Igreja não vai mudar o mundo, não. Foi Deus quem amaldiçoou o mundo. A igreja só tem que ser luz no mundo. Só isso. Para que vivamos sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança que Pedro disse aos irmãos lá que estavam sendo incendiados. Olha, não se espantem não, não se espantem não, com o fogo ardente que há entre vós. Apenas estejam preparados a responder a todos aqueles sobre a esperança que há em vós. O que é isso? Meu Jesus, meu Salvador, Ele voltará para me buscar. Pode queimar, seu Nero, pode tacar fogo no negócio. Era só isso. Ele não estava mandando eles ir discutir com ninguém, não estava só dizendo isso. Não neguem a Jesus. Era só isso, não neguem a Jesus. Vocês têm uma esperança, não neguem. Era só isso, porque muita gente negava. Por isso, irmãos,
com esse conhecimento do nosso Deus e com esse conhecimento do que Ele nos ensina. Aqui nós puxamos, tudo que está dizendo aqui sobre ensinamentos que Ele devia dar na igreja, nós puxamos mais para a área da autoridade, que é o princípio de toda a confusão. Se não houver autoridade, se eu não tiver noção do conceito de autoridade, está tudo perdido. Então nós rogamos a Deus que nos conceda obediência para honrar as autoridades por Ele constituídas, a começar dos pais, pastores, presbíteros, professores, as pessoas que estão sobre nós, nos ensinando de alguma forma. Se o professor estiver me ensinando errado, meu pai me ensina certo em casa, eu vou saber divisar, eu vou saber diferenciar. O ensino do meu pai é o certo. É só isso que a Bíblia manda. Eu não tenho que mudar o ensino da escola. A escola é algo governamental, tem leis, tem tudo no mundo. Eu não posso mudar aquilo. Eu posso até ir lá e falar com o professor, protestar. Eu não posso mudar, moço, está aqui. Isso aqui é o regulamento do que veio do governo. Eu não posso mudar isso aqui, não. Então pronto. Tire seu filho de lá. Você vai estar em outra escola que está do mesmo jeito. Isso é lei? Está do mesmo jeito. Eu não vou mudar a escola. Não vou dar leis, eu não sou deputado. Ensine seu filho. Ensine seu filho, está resolvido o problema. Rogamos que Deus nos conceda obediência para honrar as autoridades por Ele constituídas, a começar dos pais. E assim, irmãos, à luz do que a Bíblia nos ensina, tudo está dito aqui. A palavra de Deus é suficiente. Paulo diz a Timóteo aqui, essa palavra de Deus, ela é suficiente Timóteo, desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou isso serve ou não serve. Se eu ensinar isso aos meus filhos, está resolvido o problema. Não interessa o mundo, deixa o mundo ser mundo. Quem fez ele assim foi Deus. E Ele vai restaurar. E eu sou uma prova dessa restauração. É isso que é a igreja. Então que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê condição para que vivamos de fato para louvor da sua glória. Amém.